Lancemos sobre Jesus todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Somos gratos a Deus por Ele estar nos concedendo mais um dia de vida e também está permitindo que nós estejamos juntos para estudarmos a Sua Palavra. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco, que compartilham esses estudos com outras pessoas e a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila, no YouTube, que cliquem no dedinho de joinha e também a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão nos acompanhando. Queremos aqui mandar um alô especial para Sônia Rocha, que está parabenizando a sua pequena, que hoje completa 10 anos, parabéns. Genésio Mioto parabenizando Thales Mesquita e Maria Raimunda está aniversariando também hoje. Um alô especial para o Antônio Albuquerque, Ilídio Delgado, Dani da Mata, Márcia Fadini e Deudisa Soares pedindo orações pelo filho Cleidson Souza Silva, Rosenir Coelho de Castro, Elizabeth Melo e especialmente o filho Vinícius, ela pede orações por ele, tem 16 anos. E também um alô especial para Silmara Alves e todos os demais que nos escrevem, agradecendo e mandaremos sempre alô para vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, mais uma vez estamos diante de Ti, agradecendo por tudo que tens feito por nós, por mais este dia, estes momentos. Pedimos novamente que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando entendimento, nos ajudando a aceitar a Tua Palavra e vivê-la na prática em nossa vida. Pedimos que abençoes todos que estudam conosco, dando vitórias nas lutas e problemas que enfrentam, nas suas dificuldades, que permaneçam firmes na fé. Abençoes a pequena da Sônia Rocha, que está aniversariando hoje, também Thales Mesquita e Maria Raimunda. Abençoes ainda Rosenir Coelho de Castro, precisa das tuas direções em sua vida. Abençoes o Vinícius, que tem 16 anos. E pedimos também pelo Cleidson Souza Silva. Tu sabes os problemas que cada um tem, dê vitórias em nome de Jesus. Amém. Estaremos dando continuidade ao nosso estudo. Estamos na série sobre o livro de Êxodo. Estivemos aqui ontem falando a respeito das codornizes que Deus enviou para que o povo pudesse saciar a vontade de comer carne e também o maná que ele mandava todos os dias, exceto no sábado. E aqui nós vemos que durante a semana, lá no deserto, 4 milagres aconteciam. O primeiro é que durante 5 dias Deus dava uma porção diária de maná. O segundo milagre é que na sexta-feira caiu uma porção dobrada desse alimento. O terceiro milagre é que esse maná ele não estragava de sexta-feira para o sábado. E o quarto milagre é que nenhum maná caía no sábado. Tudo isso Deus para ensinar didaticamente ao povo quem ele era e que ele tem o controle de todas as coisas. E nós precisamos, irmãos, também crer na providência de Deus e crer que ele sempre tem o melhor para cada um de nós, mesmo às vezes nós não entendendo certas coisas, mas nós precisamos crer. Deus ele é soberano. E depois então que o povo comeu muita carne, como eles estavam com desejo, alguns comeram com tanta gula que morreram com carnes ainda entre os dentes. Mas essa morte também foi por causa da rebeldia desses que reclamavam que tinham panelas cheias de carne no Egito e ali eles estavam passando fome no deserto. E aí Deus manda esse maná todos os dias. E precisamos, irmãos, aprender a confiar plenamente em Deus. É claro que às vezes nós não temos muito alimento de sobra para ficarmos tranquilos, a despensa cheia, mas Deus ele vai providenciando que nós tenhamos todos os dias o que nós necessitamos para nos manter. Deus é um Deus misericordioso, Deus é um Deus provedor e Deus é um Deus conhecedor de todas as nossas necessidades. O povo, eles ainda continuavam reclamando. Esse episódio das codornizes do maná está no capítulo 16 de Êxodo, que nós mencionamos para vocês ontem. Agora, no capítulo 17, eu vou ler para vocês dos versos de 1 a 7, aqui vai falar do milagre de sair água da rocha. Êxodo 17, verso 1 nos diz: Por ordem do Senhor, toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim e andou de um lugar para outro. Por fim, acamparam em Refidim.
mas ali não havia água para beberem. Mais uma vez o povo se queixou de Moisés e exigiu: dê-nos água para beber. Moisés retrucou: por que brigam comigo? Por que põe o Senhor à prova? Afligido pela sede, o povo continuou a se queixar de Moisés: por que você nos tirou do Egito? Quer matar de sede a nós, nossos filhos e nossos animais? Então Moisés clamou ao Senhor: o que devo fazer com este povo? Estão a ponto de me apedrejar. O Senhor disse a Moisés: passe à frente do povo, leve sua vara, aquela que você usou para bater nas águas do Nilo, e chame alguns dos líderes de Israel para acompanhá-lo. Eu me colocarei diante de você sobre a rocha no Monte Sinai. Bata na rocha e dela jorrará água que o povo poderá beber. Assim, na presença dos líderes de Israel, Moisés fez conforme ordenado. Moisés chamou aquele lugar de Massá e Meribá, pois o povo de Israel discutiu com Moisés e pôs o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está conosco ou não? Aqui, Deus faz mais um milagre para o povo crer que Ele é Deus. Moisés, ele disse: olha, vocês não estão queixando contra mim, vocês estão queixando contra o Senhor. E como nós sabemos, né, Moisés ele é considerado o homem mais manso da Bíblia. Muita paciência, na verdade, para aguentar toda essa reclamação, todo esse povo se queixando, queriam ter ficado no Egito, era melhor ter ficado lá, morrer ali. E muitas das vezes, irmãos, nós como cristãos passamos também alguns problemas, algumas dificuldades, e muitos de nós, quem sabe, já aceitaram Jesus depois de terem vivido uma vida sem Deus, uma vida sem se converter ao cristianismo, e então se convertem já adultos e começa a vir as provações, e então muitas pessoas se queixam e pensam assim, chegam até a falar que era melhor ter ficado lá onde eles estavam antes de aceitar a Jesus. Mas essas pessoas não sabem o que falam. E Deus, ele às vezes releva o que nós falamos, porque ele sabe que nós, seres humanos, somos limitados. Nós queremos as coisas de imediato. Quando começamos a passar problemas, nós nos queixamos contra Deus, e Deus, ele nos tolera também, e ele está pronto sempre a nos perdoar e fazer o melhor por nós. Agora, esse povo queixa-se porque não tem água, e então Deus fala com Moisés: olha, leve esse povo, os líderes, até aquela rocha que eu vou estar ali. E nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele diz que essa rocha que os guiava e que os acompanhava era o próprio Senhor Jesus. Vejam, às vezes nós estamos vendo determinadas coisas e vemos acontecer e não sabemos que é o próprio Deus e o próprio Senhor Jesus que está ali para fazer aquilo por nós. E assim era o povo de Israel. Eles viam aquela rocha, mas sequer imaginavam que era o próprio Senhor Jesus que ali estava. E então Moisés, quando bateu na rocha, que Deus falou para ele bater na rocha com aquele cajado, saiu água em abundância, transbordar no deserto e beber todo aquele povo, aquela multidão, o gado, tudo, todo mundo usar água à vontade. É um milagre muito grande, irmãos. E então Moisés, ele chamou esse lugar de Massá. Massá por quê? Porque o Massá, esse nome significa provocação. Eles provocaram a Deus. E Moisés chamou esse local de Meribá, que significa reclamação. Então, este povo provocou a Deus e também reclamou de Deus. Mas, apesar da incredulidade daquele povo, Deus deu água em abundância para eles. E esses dois nomes, Massá e Meribá, deveriam servir de lembrete para que o povo de Israel não provocasse a Deus nem reclamasse dele. E o próprio escritor bíblico, em Hebreus, capítulo 3, nos versos 7, 8 e 15, nos diz assim: por isso o Senhor, o Espírito Santo, diz: hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração como eles fizeram na rebelião,
quando me puseram à prova no deserto. E o verso 15 vem dizendo assim: lembrem-se de que foi dito: hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração como eles fizeram na rebelião. Então aqui o escritor de Hebreus está lembrando aos hebreus e lembrando a todos nós que nós não deveremos colocar o Senhor à prova e não endurecer o nosso coração quando nós ouvirmos a voz de Deus falando conosco. Mas o povo, assim como o faraó, antes de libertar o povo hebreu, tinha o coração endurecido, assim também o povo estava no deserto com o coração endurecido. E sabemos que esse povo, eles viveram escravos, muitos anos lá no Egito, várias gerações estiveram lá como escravos, e esse povo agora que estava sendo liberto, eles tinham toda aquela cultura que eles pegaram lá no Egito, as crenças que eles tinham lá no Egito, e isso estava arraigado dentro deles. Então Deus precisava trabalhar com esse povo para tirar isso do coração deles e da mente deles, para que crescem e confiassem no Deus que os estava guiando, que os havia tirado do Egito e que estava levando para a Terra Prometida. E Deus, Ele sabe que às vezes não é fácil nós mudarmos o coração, a mente de uma pessoa. Muitas pessoas dizem assim: eu nasci assim, eu vivi assim e eu vou morrer assim. As pessoas são duras, não querem aceitar. Mas Deus, Ele quer colocar em nós um coração de carne. Ele quer tirar de nós este coração de pedra e colocar um coração que está submisso à sua vontade. Irmãos, se nós aprendêssemos e reconhecêssemos como Deus é maravilhoso, nós jamais iríamos nos rebelar contra Deus, nós jamais iríamos provocar a Deus, nós jamais iríamos reclamar da vida e achando tudo que é Deus que faz essas coisas acontecerem conosco. Então, nós precisamos aprender isso. Se nós aprendermos isso e tivermos um coração humilde, sincero, nós vamos ver que vai ser muito mais fácil nós vivermos o cristianismo e estarmos aguardando a pátria celestial que está sendo preparada para todos nós. Como eu disse agora há pouco, Deus, Ele é misericordioso, Deus, Ele nos entende. Deus, Ele releva muitas coisas porque Ele sabe que nós nem sabemos o que estamos falando às vezes. Mas nós, quando caímos em nós e refletimos o que nós falamos ou como nós agimos, nós temos que nos voltar para Deus, pedir perdão a Deus e que renova o nosso espírito, o nosso coração. Faça com que nós obedeçamos a sua voz e estejamos prontos a fazer a sua vontade em nossa vida. Nós sabemos que Moisés, ele feriu aquela rocha, bateu na rocha, mas era Jesus, o Filho de Deus, que velado na coluna de nuvem estava ao lado de Moisés e fazia correr água que dava vida para as pessoas. Não somente Moisés e os anciãos, mas também toda a congregação que permanecia à distância viram a glória do Senhor. Contudo, se fosse removida a nuvem, teriam sido mortos pelo terrível esplendor daquele que habitava e estava naquela nuvem. Nós precisamos ter a certeza, irmãos, que nós não estamos sozinhos neste mundo. Deus, Ele promete estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Faça chuva ou faça sol, faça frio ou faça calor, tenhamos abundância ou não, Deus, Ele está conosco. E que nós possamos ter essa certeza e caminhar seguros de que a luta é grande, mas a vitória é certa. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo da semana, mas não nos esqueçamos. A Bíblia nos diz que a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 20. Que Deus nos abençoe.